Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana é: o efeito pode vir antes da causa? Geralmente, o normal pela natureza é causa e efeito. O motivo com a sua consequência, o resultado. Ação e reação. A gente vai ver que não sempre é assim. Que o efeito pode vir e determinar já antes da causa. Aqui a gente tem, mais uma vez, uma imagem de inteligência artificial muito parecida com aquilo que eu queria expressar, que é a ideia da providência divina ao cair de uma folha, exatamente no lugar como diz a visão do Baal Shem Tov. A gente está no projeto do Likutei Sichot, esse é o volume 23 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, capítulo 23. É a Sihá que fala sobre a redenção, a salvação, a saída da prisão, a Geulá, do Rebbe anterior, no dia Yud Beit, Yud Gimel, Tammuz, que são os dias 12 e 13 do mês de Tammuz, que a gente está agora, que está na semana de Parashat Balak, que geralmente cai nessa mesma época. Então, sim, num certo ponto de vista, o efeito é o objetivo, é onde vai chegar, é o resultado. Do mesmo jeito, a cura também já existe antes da doença, já precede a doença. A gente pode ter, e é desejável que seja, um estágio de prevenção, de cura, de resultado, antes de ter a causa, aquilo que vai gerar esse resultado. Se fizer bem planejado, se fizer do modo correto, o jogo já está jogado, é só correr para o abraço. Vamos desenvolver sobre isso. Está baseado na prisão e salvação do Rebbe de Lubavitch, o Rebbe anterior, na verdade, Rebbe Yosef Yitzhak. Ele contou com relação à sua prisão e libertação, a redenção, Geulá, no dia Yud Beit, Yud Gimel Tammuz. Ele fala o seguinte: nos Ma'amarim, nos discursos racídicos que eu falei, o Rebbe anterior está falando, antes da prisão, que foi em Rosh Hashanah, ele foi preso em Sivan, desse ano já era 1927, mas quando foi Rosh Hashanah do ano de 1926, ele falou sobre o approach, a abordagem, o modus operandi do Baal Shem Tov em relação à providência divina, que a providência divina, chamada Ashgaha Pratit, tem uma supervisão divina sobre tudo que acontece aqui nesse mundo. Hashem está acompanhando as coisas. O Baal Shem Tov traz a novidade que isso também é para o reino mineral, não é só para o ser humano. Também é para o reino mineral, também para o reino vegetal, como a gente falou sobre a folha, que cai exatamente naquele lugar, em cima daquele inseto que consome a folha. E também para o reino animal, além do ser humano, que a gente já falou, que é o normal, que era aceito antes disso. Além disso, cada detalhe e detalhe é por providência divina. O Rebbe anterior admite que isso não estava ligado com o Ma'amar, foi alguma coisa que ele falou meses antes, em Rosh Hashanah, que teve, por inspiração divina, esse assunto do Baal Shem Tov, que também está ligado com o reino mineral, vegetal e animal. E isso, ele acentua que se não fosse isso, não saberia se poderia aguentar os sofrimentos e então sair da prisão. Então, essa é a afirmação que o Rebbe anterior fala quando ele saiu da prisão sobre
esses meses que ele não chegou a ser um mês completo, que ele ficou na prisão e que o que ele tinha falado antes o ajudou a aguentar firme até chegar à sua salvação. Então a pergunta é o seguinte, a pergunta é simples. A inovação dessa abordagem do Baal Shem Tov com relação à providência divina, chamada de Ashgaha Pratit, né, que eu abrevio como HP, não é sobre o ser humano, também não é sobre Israel, o povo judeu, nem mesmo aqueles que são observantes, que, como se fala, Shomer Mitzvot, que guardam as mitzvot, e muito menos ainda, ou mais ainda, sobre os líderes do povo, aqueles que conduzem o povo. Porque isso certamente já estava contemplado na visão histórica anterior sobre providência divina, que obviamente tudo que acontece ligado ao líder do povo judeu está sob supervisão divina. A Hashem acompanha a cada instante. Então, por que o Rebbe anterior, que é o líder, valorizou tanto esse ensinamento do Baal Shem Tov que fala sobre a diferença para o mineral, vegetal, animal, e não todo o resto que já estava contemplado antes? Já sabia sobre isso. Mais ainda, o que tem de importante sobre providência divina no momento da prisão do Rebbe anterior? Essa prisão afeta claramente o cumprimento do Torah e Mitzvot, o espalhamento da Torá, o fortalecimento do judaísmo, implementar a missão de Hashem no mundo, que é o que o Rebbe anterior fazia. Então é claro que tudo que está ligado com isso, que é vital para a missão de Hashem aqui nesse mundo, incluindo o que aconteceu com o Rebbe anterior, depende da vontade de Hashem, sua intenção, seu objetivo. Então, por que o Rebbe anterior está valorizando isso mais uma vez? É importante notar o significado do que o Rebbe anterior falou. Aguentar, sabendo que tudo é providência divina. Isso possibilitou ele aguentar. Mas ainda não dá para entender. Seria mais oportuno ele enfatizar o assunto que nada de ruim desce de cima. Então, que isso que ele foi preso, certamente alguma coisa de bom que vem de Hashem, porque nada de ruim vem de Hashem. E como está no Tânia, no capítulo 27, e no Talmud em Brachot, 54a, que assim como se abençoa Hashem pelo bem que ele faz com a gente, também se deve, etc, etc, vamos falar sobre essas coisas negativas, mas deve-se abençoar Hashem tanto por uma coisa boa quanto pelo contrário. E deve-se receber com alegria. Então, certamente o Rebbe anterior sabia sobre o Tânia e o Talmud e aceitaria com alegria o que aconteceu na sua prisão. O Rebbe anterior não lembra isso como meio de vencer e aguentar os sofrimentos da prisão. Por quê? Porque ele é totalmente entregue a Hashem. Ele, obviamente, estuda a Torá, cumpre Torá e Mitzvot, de modo que a sua existência não ocupa espaço. Quer dizer, os sofrimentos físicos não podiam causar uma situação que ele não conseguisse se levantar. Ele, na verdade, não se preocupava consigo mesmo. Nem pensava que era possível que mal descia lá de cima, ou que não deveria receber sofrimentos com alegria. Ele não entendia sofrimentos, porque ele está totalmente ligado com Hashem. Então aumenta mais ainda a pergunta, por que o Rebbe anterior enfatiza que as dificuldades de aguentar os sofrimentos da prisão eram muitas, se ele está totalmente ligado com Hashem, e que não teria aguentado se não fosse o que ele falou em Rosh Hashanah sobre a providência divina no nível do Baal Shem Tov, que é até mesmo o reino mineral. E pelo contrário, já que a prisão, etc., foi consequência do seu trabalho sagrado, espalhamento da Torá, fortalecimento do judaísmo em todos os cantos do país, deveria despertar nele o contrário, a alegria que ele teve o mérito de chegar nesse nível de Mesirut Nefesh, que é se entregar, dedicação total.
fazer todo o possível, o autossacrifício, até mesmo receber sofrimentos e terror, tortura, como ele sofreu durante tanto tempo. Então eu deveria estar como realizado pelo resultado, o efeito daquilo que ele fez ligado com Hashem. Do mesmo modo que é contado sobre Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele, nos seus dias finais, ele falou sobre o prazer que ele teve de acontecer isso com ele, essa Mesirut Nefesh, essa entregar a vida para Hashem, que ele ansiou isso por toda a sua vida, de morrer al Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem, morrer porque ele era judeu. Então, mais ainda, o Rabi anterior deveria estar feliz por ele poder chegar nesse nível de entrega total da sua vida com os seus sofrimentos para poder ter cumprido, ter tido o mérito de fazer a vontade de Hashem aqui nesse mundo, espalhando a Torá, fortalecendo o judaísmo e cumprindo a missão de Hashem aqui nesse mundo. Mas tem diferença entre a Mesirut Nefesh do Rabi Akiva e de Avraham Avinu, como a gente sabe. Porque Avraham Avinu, por exemplo, ele não ansiava por ter Mesirut Nefesh, assim como Rabi Akiva, que ansiou por isso a vida inteira. Como está escrito, Vaitá Esher Beversheva, quando Avraham plantou uma árvore em Beersheva, ou era um bosque, ou era um hotel, Vaikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. E lá ele está escrito que ele chamou o nome de Hashem. Ele estava totalmente, então se fala no Talmud que não fale Vaikra Beshem Hashem, mas sim Vayakri. Ele fazia com que os outros falassem, fizessem Birkat Hamazon, agradecessem a Hashem, reconhecessem Hashem lá no deserto. Ele está totalmente envolvido em difundir o nome de Hashem. Faz com que todo mundo percebesse a divindade, Elokuto, no mundo. Se isso representasse Mesirut Nefesh, ok, não impediria, entraria no cardápio, entraria no dia. Mas, de modo algum, ele, na prisão, estaria satisfeito de estar na prisão, como Rabi Akiva, por estar se entregando. Ele se ressentiu de não poder continuar divulgando divindade, assim como o Rebbe anterior também. Então, o mesmo acontece com o Rebbe anterior, que pelo lado da sua lesão pessoal, da sua Mesirut Nefesh, ele chegou no máximo. Mas pelo lado do seu trabalho, de cumprir a missão de Hashem, fortalecendo o judaísmo, espalhando a Torá, etc., etc., isso estava faltando. Então, ficar preso era um sofrimento. Dá para entender a diferença. Não era apenas a sua missão, mas a sua intenção divina, que ele era totalmente alinhado com isso. Então, se foi a vontade de Hashem que ele estivesse preso, por que sofreu com isso? Volta a pergunta. Então, a verdade é que tem duas possibilidades para a alma cumprir sua missão neste mundo, assim como a pessoa também aqui embaixo. Ela pode cumprir como um assalariado, que ela recebe um salário para fazer uma missão, uma atividade, etc., como a maior parte das pessoas. Então, ela não tem tanta ligação com o que é feito. Mesmo se ela não focar na recompensa, ela quer fazer sem ganhar recompensa, mas não é como o próprio dono. O dono já é diferente. Esse é o seu trabalho pessoal. É muito importante para ele. Ele não dorme com isso. Na hora do trabalho, não se percebe tanta diferença. Tanto o dono quanto o assalariado fazem o seu trabalho, mesmo sem ser para ganhar prêmio. Certamente o dono não está pensando nisso. Ele quer que o trabalho seja feito, mas o assalariado também pode querer que o trabalho seja feito. Por outro lado, depois, quando termina o dia, ou quando chega a noite, nesse momento, se não foi completada a tarefa, o assalariado dorme tranquilo. Aí não faz diferença, que a maior parte das pessoas a gente vê isso. Ele trabalhou com boa fé, fez tudo com a sua força, mesmo que não teve o efeito necessário, ele não desconfia que pode ter sido feito de um outro modo, então ele descansa de boa, mas o dono não.
Ele não dorme nessa situação. Não descansa. Se seu negócio não está bem, ele não tem paz. Ele não fica tranquilo jamais. Então, aquele que não pode fazer uma mitzvah, por exemplo, por motivo de força maior, ele está forçado a isso, ele está isento dela, ele fica de boa. Ele fez tudo, não tinha como ele fazer isso. Ainda mais sabendo que tudo é providência divina, Ashgaha Pratit. Então Hashem tomando conta, se Hashem fez de um jeito que ele não poderia cumprir, então ele está tranquilo, ele é um assalariado. Não foi feito o trabalho, mas não foi culpa dele, ele fez o máximo que ele podia. Agora, quando está ligado com Hashem, até o ponto que a vontade de Hashem é a sua vontade própria, isso passa a ser toda a sua essência, como o Rebbe anterior, como cada um de nós deve sentir. Mesmo fazendo todo o possível, se a missão não é cumprida, então tem todo o sofrimento do dono, que não dorme enquanto aquilo não se realiza. O Rebbe Rashab Nishmato Eden, como é chamado, né, que a sua alma esteja no paraíso, num dos congressos em Petersburgo, queriam que os rabinos ensinassem estudos seculares nas instituições. Todos estavam muito contra isso. Nenhum rabino, nenhum ortodoxo queria que se ensinasse coisas seculares nas escolas. Mas os ministros ameaçaram com terror, com pogrom, com perseguição, e alguns cederam. E o Rebbe Rashab Nishmato Eden falou coisas picantes e fortes contra os políticos, até o ponto de ele desmaiar, e foi preso pelo que ele falou, etc. Quando foi solto, um dos rabinos perguntou por que ele estava chorando e estava tão triste. Afinal de contas, tinha feito o máximo. Rebbe Rashab respondeu, mas o resultado não foi conseguido. É o dono. É a ligação total com Hashem. É o que o Rebbe anterior também sentiu. Enquanto ele está na prisão, tem um sofrimento que o trabalho, a missão de Hashem não está sendo cumprida. O mesmo foi com o trabalho do filho do Rebbe Rashab, que é o Rebbe anterior, que é o Bala Geulah, como é chamado, é o dono da redenção, literalmente. É ele que trouxe para perto da gente a ideia de querer Mashiach, redenção, Geulah, já agora, e que o Rebbe tanto seguiu com isso até hoje. Mesma coisa se fala sobre Moshe. Ve'aish Moshe, anav meod mikol adam, achar pnei adamah. Sabe-se que Moshe conhecia a sua grandeza. Pelo contrário, ele achava, ele sabia o quanto que ele era grande, mas que qualquer outra pessoa poderia ter mais ainda se fosse com ela, com a grandeza que ele tinha. O Rebbe anterior também reconhecia a sua grandeza. Ele sabia o quanto que ele era importante e ativo naquilo, na missão que ele tinha. E sabia também que a missão deveria ser cumprida por ele mesmo. Ele sabia que era ele que estava com a responsabilidade naquele momento, naquela época, como líder da geração. Então o sofrimento era maior ainda, porque se ele não podia fazer isso, ninguém mais poderia fazer isso. Mesmo sendo humilde, mas ele sabia a grandeza dele. Assim como Moshe em Vayetchanan, na Parashat Vayetchanan, não era por ele, era cumprir sua missão. Ele queria entrar em Israel, não para ele sentir o prazer de poder fazer as mitzvot em Israel, mas que ele cumpria sua missão, que era levar o povo de Israel para entrar em Israel, o povo judeu. Para ele, para Hashem e para o bem do povo. Ele sabia que a destruição do templo e os exílios que iam ter depois estavam ligados com Yoshua entrar com o povo. Se ele entrasse, teria já a redenção e cumpriria a missão de Hashem nesse mundo. Se fosse com Moshe, seria diferente. Não teria a subjugação para os outros reinos que teve depois até agora. Mas ainda não dá para entender. Tudo é providência divina. É a vontade divina que tem a revelação de divindade no mundo, que tem o fornecimento do judaísmo, que tem o espalhamento da Torá, até que se torne uma moradia para Hashem aqui nesse mundo. É uma prova que a prisão, etc., não era para prejudicar isso. Pelo contrário, porque Hashem não quer, Hashem quer que se espalhe o Torá, quer que tenha o judaísmo forte. Então não podia se prejudicar, pelo contrário. Através disso aumentou, como vimos na prática, depois da libertação, o quanto que aumentou o assunto de redenção, Mashiach, Torá, Mitzvot no mundo. Para todos os cantos do mundo, como é hoje,
como a entrada em Eretz Israel, que na época foi com Yoshua, e possibilitou a destruição, o exílio, mas no final foi para o bem do povo, pois todas as revelações espirituais passaram a ser através de ações do povo e serão maiores, como agora e quando Mashiach chegar. Mas volta a pergunta, por que então gerou dores e sofrimentos? A ligação com o efeito e a causa que a gente vai falar agora, estamos quase terminando. Assim como está terminando o exílio também, chegando à redenção. Na época da prisão, a situação do mundo era de ocultação, ao ponto que não podia ter nada disso, nem do modo que teve reduzido antes da prisão. Isso causava muito sofrimento, tanto aqui embaixo como lá em cima, com Hashem, como pode-se dizer. O objetivo desse ocultamento que tinha, que não era tão revelado, a redenção, a Geulah, Mashiach, aqui nesse mundo, é a sua revelação posterior. Teve uma descida para ter uma subida depois, teve um ocultamento para ter mais revelação depois, como está tendo agora. Então, o máximo da revelação, o efeito de ter Hashem aqui nesse mundo visível para todos, que é o resultado que vai ter quando o Mashiach chegar, que é esperado e é trabalhado para que aconteça agora, é o que gera o ocultamento, porque para chegar lá tem que ter tido isso antes. Então, chegar lá, que é o efeito, que é o resultado, que é Mashiach chegar, foi o que gerou o ocultamento que veio depois. Mesmo que isso seja o oposto da vontade de Hashem, não é ocultamento, é revelação. Mas a revelação leva com que tenha um ocultamento inicial para poder ter uma revelação maior depois. Entende-se então a relação entre a abordagem do Baal Shem Tov, como a gente começou lá atrás, de providência divina, até mesmo no reino mineral, como essa folha que cai exatamente onde tinha que cair, no momento que tinha que cair. E isso fez com que ele aguentasse o sofrimento na prisão. É a diferença da visão e o ponto relevante. Mesmo o movimento de uma folha particular completa a intenção divina na criação do mundo. Isso muda também a Ashgaha Pratit, a providência divina, no caso do ser humano. Mesmo na visão anterior, que tem providência divina para a pessoa, isso determina como será com os outros reinos, que tem que alimentar, providenciar, prover, facilitar para que o ser humano faça o que está na providência divina. Porque a pessoa está no máximo da criação inteira. Pela visão do Baal Shem Tov, muito mais ainda, cada detalhe da vida da pessoa afeta diretamente toda a criação. Então, concluindo, a própria essência da prisão e os sofrimentos nela fazem parte e completam a intenção divina superior na criação do mundo, que é revelar divindade no mundo. Cada detalhe que acontece, não só com o líder do povo, como cada detalhe da vida dele, incluindo a prisão, e cada dia e dia, cada hora e hora, lá é ligado com a revelação da divindade no mundo. E isso mesmo gerou mais despertar nos corações. A Mesrut Nefesh que tem até hoje, todo mundo se entregando para poder fortalecer o judaísmo e completar a missão de Hashem aqui nesse mundo. Isso aconteceu durante a própria prisão, na atitude firme do Rebbe anterior, que essa visão que ele teve em Rosh Hashanah, baseada na providência divina de todos os detalhes, como o Baal Shem Tov fala, fortaleceu, deu firmeza para ele poder enfrentar tudo de cabeça erguida, tudo que ele enfrentou na prisão, porque ele sabia que cada coisa e coisa estava garantindo cada vez mais que tivesse a redenção, o conhecimento de Hashem no mundo inteiro. Ele é o representante disso, até o ponto que ele não quis viajar, que ele poderia, para poder escapar e sobreviver à prisão, ele não quis viajar no Shabat, que seria permitido, que cada detalhe, ele entendeu que cada detalhe, assim quando uma folha cai na terra, naquele ponto, naquela posição, naquele momento,
tudo isso é providência divina. Então, resumindo, aqueles dias são lembrados e são revividos. O corpo segue a cabeça, a gente que é o corpo segue a cabeça, que é o Rebbe. Essa história nos dá força, sabendo que nada pode e deve atrapalhar no cumprimento da nossa missão, que é a missão do Rebbe, que é a missão de Hashem. Embora algo possa estar momentaneamente atrapalhando a aceleração da vinda do Mashiach, não podemos jamais desistir. No final das contas, terá a revelação de Hashem no mundo. O efeito já existiu antes da causa. O efeito é, desde o começo da criação, trazer Mashiach. Rapidamente, vindo o Mashiach Tzidkenu, do justo Mashiach, agora, e como tem a profecia de Yeshayahu, Veniglak Vod Hashem, e vai ser revelada o respeito, a honra a Hashem, Vraú Kol Basar, e todas as pessoas, o mundo inteiro, vai ver, de carne e osso, vai ver Hashem, e Adav, que Pi Hashem Deber, que Hashem fala e acontece o mundo, como está em Yeshayahu, no capítulo 40, que seja agora todo mundo reconhecer e ver Hashem no mundo, que é o efeito que causou isso tudo para a gente passar para a experiência e chegar já agora e merecer a vinda de Mashiach. Não.